Saudamos a todos na bendita paz do Senhor Jesus. Que haja paz no nosso meio. É chegado mais um domingo e vamos meditar na palavra do Senhor. Vamos ler a porção da palavra do Senhor que se encontra em Mateus, no capítulo 8, e vamos ler dos versículos 23 a 27. Mateus 8, 23 a 27. Assim diz: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nós estamos a falar de homens que conheciam muito bem este processo de pesca, o mar, os ventos, e eles sabiam que em condições como aquelas, grandes problemas provavelmente viriam. Por isso é que eles estavam desesperados e ficaram mais ou menos inconformados com a situação e Jesus não estar ativo. Mas parece que eles não conheciam o dono do mar e dos ventos, que é Jesus. Vamos ser diferentes dos discípulos. Quando vier o mar, quando vierem os ventos e começarem a agir de uma forma muito estranha, vamos olhar para o dono do mar, o dono dos ventos. Esse sim é que nós devemos temer. A esse sim é que nós devemos temer. Vamos agora neste momento orar e buscar a presença do Espírito Santo e buscar a paz que vem de Deus, que excede todo o entendimento. Senhor nosso Deus e Pai, nós dependemos de Ti e glorificamos o Teu nome. Somos criaturas Tuas, somos Teus filhos, somos servos Teus. E nós sabemos que em Ti há muito mais do que nós podemos imaginar. Senhor, Tu estás além das circunstâncias, Tu estás além das probabilidades e por isso nós queremos declarar a nossa total confiança, Senhor, em Ti somente. Deus amado, pedimos que Tu tragas o Teu Espírito Santo que nos dá a paz verdadeira, a paz que o mundo não conhece, a paz que nenhum bem material pode dar. Nós Te buscamos neste dia e pedimos que Tu fales aos nossos corações e que a Tua vontade seja feita para a Tua honra e glória. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 enche-me de Ti. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 enche-me de Ti. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 enche-me de Ti. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 enche-me de Ti. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. Apodera-te, apodera-te,
apodera-te de todo o meu ser. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 enche-me de ti. Vem, 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 Espírito Divino, vem, 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 enche-me de ti. Apodera-te, apodera-te, apodera-te de todo o meu ser. 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 Que a tua glória encha os nossos corações, Deus grande. Vamos declarar que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande quanto nosso Deus. Somente nosso Deus tem poder sobre as circunstâncias, sobre o mar, sobre os ventos, sobre as tempestades. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o mar e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou. Criou os céus, criou a terra. Criou os céus, criou a terra, o mar e as estrelas. Criou o mar e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo formou, tudo criou.
Glória ao Senhor. Nós fomos criados para o seu louvor. A natureza foi criada para o seu louvor. O mar, que às vezes nos assusta, foi criado para o seu louvor. Por isso não temos por que nos assustar. Ele nos diz, sossegai. Vamos agora entoar o hino 578 da harpa cristã, chamado Sossegai. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que vamos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que levam o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir, a dor que perturba a minha alma, ó, peço-te, vem banir de ondas do mar que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre, vem logo, vem acudir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva ao Senhor, Rei do céu. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, 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 sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz rege o céu e o mar. O meu coração goza a calma, que não poderá findar. Fica comigo, meu Mestre, dono da terra e céu. Estarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Este é o convite que o Senhor nos faz.
a descansar. Fale com Ele. Diga: ó Mestre, a minha alma está perturbada. Eu preciso de Ti, preciso do Teu descanso. Eu preciso que sejas Tu a me mostrar o caminho, pois por mim próprio não vou conseguir, não estou a conseguir. Pelas minhas próprias forças está tudo mal, está tudo acabado. Mas eu confio em Ti e eu confio na Tua mão poderosa. Tu que só pela palavra fazes os ventos sossegarem, os mares, as tempestades se acalmarem. Por isso eu confio em Ti. Eu confio na Tua voz, confio na Tua palavra. Por isso eu vou sossegar, eu vou descansar, eu vou repousar em Ti, porque Tu és o Deus maior, Deus melhor, o Espírito divino, o Espírito da paz, que nunca nos abandonou e jamais nos abandonará. Por isso confiamos em Ti, que Teu nome seja glorificado e para sempre exaltado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos agora meditar na palavra do Senhor e que o Senhor abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém. Desejamos saudar a todos os amados irmãos que nesta hora nos veem e nos escutam, neste momento tão especial que todos os meses nós temos diante desta mesa, que nos faz sempre lembrar o que nos foi pedido para nós lembrarmos até que Ele venha. A morte de Jesus, a forma como Ele morreu pelos nossos pecados, o perdão das nossas iniquidades e nos tornarmos filhos de Deus pela graça da salvação. E antes de lermos a palavra do Senhor e meditarmos no que Deus tem para nós nesta manhã, vamos dirigir uma palavra de oração ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nos encontramos, é mais este dia que Tu fizeste para glorificarmos o Teu nome, que Tu fizeste para nos alegrarmos em Tua presença, para nos regozijarmos pela preciosa salvação da nossa alma e ainda, Senhor, pelo privilégio de estarmos em vida nesta vida, para podermos celebrar o Teu nome e para podermos, Senhor, lembrar o que Tu pediste que nós fizéssemos até que Tu viesses de novo. Senhor, nós queremos exaltar o Teu nome e Te pedimos a Tua maravilhosa presença, a presença do Teu Espírito sobre nós, sobre toda a Tua igreja, Senhor, onde ela estiver neste momento. Vai abençoar a vida daqueles que Te amam, Senhor, e glorifica em tudo o Teu nome. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos no nome santo e bendito de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, é um prazer, como disse, estar de novo convosco, mesmo que virtualmente, mas sabendo que os irmãos estão desse lado escutando a palavra de Deus neste dia que o Senhor fez para nós. Eu gostaria de iniciar esta palavra que temos preparado com o tema o cálice da confiança. O cálice da confiança. E gostaria de ler uma passagem das Escrituras que se encontra em Marcos, capítulo 4 e verso 37, 38, 39 e 40. Portanto, do verso 37 ao verso 40, nós estaremos lendo em Marcos, capítulo 4, uma passagem que eu creio subejamente conhecida pelos amados. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 37 de Marcos 4. E levantando-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na
popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Verso 40. E disse-lhes: Porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Estamos falando sobre confiança, sobre o cálice de confiança. Esta passagem é repetida nos evangelhos de Mateus e de Lucas. João não menciona esta passagem, este episódio, mas Mateus, Marcos e Lucas, e nós estamos lendo a passagem de Marcos. Ela é mais ou menos idêntica nas outras passagens bíblicas de Mateus e de Lucas. Ela é mais ou menos idêntica, tem alguns pormenores que os irmãos podem ler. Eu vou dar as referências. É em Mateus capítulo 8, a partir do verso 24, e em Lucas, também no capítulo 8, e a partir do verso 23. Os amados podem encontrar, e depois da ceia, os irmãos podem meditar nessas passagens também e verem algumas semelhanças e algumas diferenças naquilo que está escrito sobre o mesmo episódio. Mas quero realçar a passagem de Marcos, que nós acabamos de ler. Os discípulos estão em perigo. É notório, é claro que eles estão em perigo. O perigo em que eles estão é que eles estão num barco e a água está entrando. Eu repito, eles estão navegando num barco e a água está entrando dentro do barco. E ela está entrando porque a palavra de Deus narra que há uma tempestade. Há vento, o vento faz levantar as ondas e a água do mar é derramada dentro do barco. Com certeza que não era um navio, era um barco, com certeza barco de pesca. E eles se encontram em perigo por causa disso. Porque as ondas são grandes e a água está entrando dentro do barco. Eles estão em perigo. Acontece que todos sabemos, porque conhecemos a Escritura, todos sabemos que está alguém com eles. O mestre está com eles. O mestre está na popa do barco, está dormindo, cansado, com certeza, do trabalho que já realizou. Ele adormece nesta travessia, ele adormece junto ali dos seus discípulos. A palavra diz, está escrito na palavra de Deus, que eles ficaram com medo, eles começaram a temer pelas suas próprias vidas, temendo um temor de morte, porque o barco está enchendo de água e com certeza eles irão submergir com aquela água dentro do barco. E a palavra de Deus mostra que eles, temendo, eles despertam o mestre e pedem que ele e acordam o mestre. E a pergunta deles, eles não estão pedindo ao mestre para fazer um milagre, para fazer alguma coisa, mas eles estão, a pergunta é direta, feita ao mestre: tu não ficas preocupado que nós morramos nesta situação? Mestre, não se te dá que pereçamos? Não te preocupas que nós pereçamos nesta tempestade? Jesus se levanta e conhecemos muito bem o que ele faz. Ele se levanta, ele aquieta o vento
e tudo se faz bonança. Queria chamar a atenção, os amados irmãos, aos discípulos. A situação dos discípulos, em que situação eles estão? Os discípulos estão diante de algo que eles nunca viram antes. É uma circunstância com a qual eles nunca se depararam. Não só a circunstância do mar estar revolto, não estou a dizer que eles nunca se depararam com essa circunstância no que diz respeito à sua própria vida, porque a Bíblia menciona que eles eram pescadores e com certeza eu duvido que haja um pescador que nunca esteve em situação de tempestade, em situação de perigo no mar. Mas neste momento Jesus está com eles. E isso faz diferença em todas as outras vezes prováveis que eles já tivessem passado por uma tempestade e que se resolveram porque não morreram. Eles estão vivos aqui neste evento, neste episódio. Eles estão vivos ainda, tendo com certeza já passado por situações difíceis no mar, na sua faina pesqueira. Mas agora a situação é diferente para eles, porque eles estão com o seu mestre, com o qual eles presenciaram coisas gloriosas, não só dos sermões que ele prega, mas dos milagres que ele já fez. Em Marcos é bom notar que em Marcos este é o 6º milagre que Jesus opera. Em Mateus, este mesmo episódio, este mesmo milagre, para Mateus é o 3º milagre que ele narra que Jesus opera. E para Lucas é o 9º milagre. Mas é bom frisar que, pelo menos, para o narrador desta história, Marcos, é a 6ª vez que ele vê Jesus operando um milagre. Eu não vou mencionar todos os 5 milagres anteriores. Os irmãos podem ler na Bíblia, no livro de Marcos. Os irmãos vão encontrar 5 milagres que Jesus já operou antes deste milagre, os quais Marcos narra esses milagres. Agora, a diferença é que há uma tempestade, talvez não seja a primeira, mas pela primeira vez eles estão nesta circunstância com o mestre, com eles, deitado, dormindo na popa do barco. E eles acreditam que desta vez, perante esta tempestade, tendo o seu mestre, Jesus, no barco, que alguma coisa diferente poderá acontecer em relação a todas as outras vezes que eles já estiveram, com certeza, em outras tempestades, quando eles pescavam. E é quando eles vão direto ao mestre e eles acordam o mestre e perguntam se ele não está preocupado que eles morram. Numa circunstância destas, não era só por causa do perigo que eles estavam, mas também estava em causa a sua vida. Mas também, e pior ainda, a morte estava envolvida naquele momento. E quando há uma circunstância que nós passamos de perigo, em que a nossa vida está em causa, em que a morte também está iminente, há várias formas que nós reagimos a isso. Muitas vezes com zanga, muitas vezes desesperamos, muitas vezes desanimamos, outras vezes também culpamos os outros do que se está passando conosco,
lançamos culpa aos outros, a culpa é porque os outros não conseguem perceber o que se passa, porque os outros não atendem àquilo que está acontecendo conosco. De qualquer maneira, os discípulos, a Bíblia diz que eles estavam em perigo, a Bíblia diz que eles temiam e a Bíblia diz que eles foram acordar o mestre. Eu gostaria de falar sobre o cálice da confiança. Porque o apóstolo Paulo, ele menciona na sua epístola aos Coríntios, 2 de Coríntios, capítulo 1, verso 8, ele diz: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos. No verso 9 ele diz: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós. Para que não confiássemos em nós. Esta palavra do apóstolo Paulo, para que não confiássemos em nós, leva-nos a pensar ou a refletir qual seria a fé que Jesus estava como que pedindo, ou mesmo exigindo, que os seus discípulos tivessem naquela altura dentro daquele barco. Que tipo de fé Jesus estava pedindo aos seus discípulos quando ele disse, lá em Marcos 4, verso 40, porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Que tipo de ação Jesus estava pedindo quando lhes exigia fé, quando lhes questionava acerca de não terem fé? Em Mateus, Jesus diz, homens de pouca fé. Que fé? Qual seria o tipo de ação que Jesus esperava dos seus discípulos? Que fé? Em que direção deveria estar essa fé que Jesus está pedindo aos seus discípulos, ou que está dizendo que eles não têm, sendo que eram homens de pouca fé, homens tímidos? Devemos refletir nisso. No momento de perigo, no momento de vida e morte, no momento de grande aflição, no momento de desespero, Jesus está dormindo na popa do barco, eles acordam o Senhor, eles questionam o Senhor se ele não estava com problema de lhes ver aparecer no mar, e Jesus disse, homens de pouca fé, ainda vocês não têm fé? Paulo está dizendo, já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte. Essa sentença de morte tinha como objetivo, Paulo interpreta a própria aflição, ele dá a solução à própria aflição, ele diz que ele entende o objetivo da aflição, ele entende o objetivo do perigo em que ele está, porque o perigo era grande, o perigo era de tal forma que ele diz que até da vida desesperamos, mas ele interpreta, louvado seja o nome do Senhor, Paulo interpreta o perigo, interpreta o objetivo que esse perigo tem na sua vida, ele entende, isso é fé. Isso é fé. É fé por quê? Porque a aflição de Paulo o direciona ao Senhor. O perigo em que Paulo está, o desespero da própria vida, direciona Paulo. Ele entende que esse desespero está levando a ele a confiar no Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Para que não confiássemos em nós,
mas em Deus, que provavelmente, mesmo perecendo, mesmo morrendo, Ele é capaz de ressuscitar os mortos. Estamos lembrando de algo que já partilhamos uma vez sobre aquele que foi chamado o pai da fé, Abraão. Não é a mesma forma de crer, não é a mesma forma de exercitar fé. O objetivo não é o mesmo que Abraão tinha quando estava oferecendo o seu filho Isaque no Monte Moriá em sacrifício. Quando lá a Epístola de Hebreus revela que ele acreditava que mesmo matando o seu filho, Deus, Jeová, era poderoso para o ressuscitar dos mortos, não era a aflição. Abraão não interpretou a sua aflição como com o objetivo de exercer fé naquele que é poderoso para ressuscitar mortos. Percebam este facto. Paulo está dizendo que desesperou da vida, tinha sentença de morte. Qual o objetivo? Para que não confiasse nele. Para que não confiasse nele próprio, mas em Deus. Não esqueça isso, amados. Não esqueça. Seja que circunstância for, seja a primeira, que você nunca passou por ela. Muitas vezes as circunstâncias que vêm, nós não sabemos acerca delas, porque elas não têm nada para saber, mas elas têm alguma coisa para nos ensinar. Elas têm alguma coisa para nos ensinar. Não sabemos antes delas acontecerem, porque muitas vezes elas ainda não aconteceram na nossa vida. É a primeira vez que elas estão acontecendo, mas elas mesmo têm algo para ensinar. Paulo aprendeu na circunstância a não confiar nele, mas a confiar em Deus. E este é o cálice que nós temos que tomar. É o cálice da confiança. A Epístola dos Hebreus diz no capítulo 12, verso 4, ainda não resistiram até ao sangue, combatendo contra o pecado. Durante a nossa peregrinação nesta terra, nós combateremos contra o pecado que está em nós, o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós combateremos contra o pecado até que o Senhor nos venha buscar. Mas o escritor aos Hebreus diz, vocês ainda não chegaram ao sangue, vocês ainda não derramaram sangue, ninguém está a querer que se derrame sangue, mas o Espírito Santo está dizendo que vocês não chegaram, talvez a esta circunstância de Paulo, que até da vida desesperamos para que aprendamos a não confiar em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando estamos diante do cálice do Senhor, nós somos obrigados a lembrar isto. A morte estava iminente. Jesus sabia no jardim do Getsemane que a morte estava evidente. A Bíblia diz que ele se angustiou até à morte. Ele revelou isso aos seus discípulos. Ele sabia que a morte estava evidente. Vamos ver como é que ele agiu nessa circunstância. A lição são lições que não se ensina, porque tu ainda não passaste por essa circunstância, tu não tens nada para ensinar, mas a própria circunstância te vai ensinar. Glória seja dada ao nome do Senhor, que possamos aprender com essa circunstância, e nós só aprendemos quando nós estamos intimamente ligados a Ele. E quero chamar a atenção a outra passagem bíblica em 1 de Pedro 1,7, que diz, para que a prova
da nossa fé, a prova da nossa fé, a circunstância que vai provar a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro que parece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Não é a fé que é mais preciosa, é a circunstância, é a prova da fé. A prova da fé, a prova que vem a nós, a circunstância que vem a nós, o mar revoltado, o vento barulhento à nossa volta, é que é precioso. Oh, como, pastor? É precioso. Quando lemos Romanos 5, nós entendemos isso, e várias outras passagens de Tiago e de 1 de Pedro, capítulo 1, nós entendemos isso. Como é que a prova é preciosa? Como é que ela é mais preciosa do que o ouro que parece? Ela é preciosa porque nos direciona. Ela é preciosa porque aqueles que percebem que Jesus está presente são direcionados para o lugar certo, para o objetivo certo, para o qual a prova nos leva, que é não confiarmos em nós, mas confiarmos em Deus que ressuscita os mortos. Se achem louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Voltemos aos discípulos dentro do barco. Eles temiam pelas suas vidas. Eles estavam em perigo. E percebamos isto, amados. Eles sabiam perfeitamente, como homens do mar, que o único lugar conveniente num barco em que a água deve estar é fora do barco. Eu vou repetir isto. O único lugar seguro para a água estar num barco é fora do barco. Dentro do barco, nós só precisamos de água para beber. Dentro do barco, só precisamos de água para beber. A água perigosa, Jesus falou sobre segurança, quando a nossa vida está segura nele, quando a nossa vida está depositada nele, quando ele é a rocha. Ele contou aquela parábola sobre o homem louco que construiu a sua casa na areia, e pelo menos Jesus narra 3 elementos. E dentro desses 3 elementos, ele fala da água também. Ele fala dos rios. Ele fala do vento. Ele fala da chuva. Elementos externos a uma casa. Ninguém quer tempestade de vento dentro de casa. Ninguém quer água dentro de casa. Ninguém quer chuva. Ninguém quer rios a correr dentro da sua casa. Ninguém quer chuva dentro da sua casa. São elementos que devem estar fora da casa. Água deve estar fora do barco. Mas eu repito, a água que deve estar dentro do barco é água para beber. É água que nos alivia a sede. É água que consola o nosso coração. Essa sim deve estar dentro do barco. Eu estava lendo, é só uma curiosidade, amados, mas é tão interessante ver isso, que em certos pormenores das Escrituras nós podemos perceber até nisso, como é que Jesus agia para nos dar lições tão maravilhosas. Houve uma primeira vez que, eu não vou dizer primeira vez, não é a primeira vez, em relação a esta, foi depois desta, mas que Jesus também operou um milagre, e vamos chegar lá. Mas deixem falar desta água, esta água perigosa fora do barco, perigosa quando ela entra dentro do barco, quando ela está entrando dentro do barco. A água que tu não queres que entre dentro do barco. Em contrapartida, a água que está no barco
e que eles não se apercebem de que essa água está no barco. Eu vou dizer a razão certa porque que eu digo que eles não se apercebem. E é a razão pela qual Jesus diz a eles: homens de pouca fé, ainda não tendes fé, porque temeram. Quase sempre quando ouvimos falar desta passagem, nós ficamos pensando que o que Jesus está querendo dizer, que o objetivo que Jesus tem em dizer, em perguntar se eles não têm fé ou afirmar que a fé deles é pequena, porque que eles temem, ficamos interpretando isto da forma poderosa, de uma manifestação de fé poderosa, milagrosa. Jesus está dizendo: enquanto eu dormia, homens de pouca fé, por que é que vocês não fizeram o que eu estou fazendo? Por que é que vocês não repreenderam o vento? Por que é que vocês não acalmaram a tempestade? Seria esse o alvo do exercício de fé que Jesus estava pedindo aos seus discípulos? Seria que eles exercitassem fé no sentido de se levantarem no barco, com certeza já estavam de pé, e gritarem para o vento, gritarem para o mar e acalmarem o vento, acalmarem o mar. Primeiro, eles nem sabiam que isso se fazia. Eles ainda não tinham visto fazer isso. A palavra de Deus menciona, vamos à Escritura, amados. A palavra de Deus menciona que eles estavam com temor, porque a água estava enchendo o barco, e eles com certeza perceberam que o mestre estava ali. O mestre se levanta, repreende o vento, acalma o mar e diz para eles: vocês ainda não têm fé, homens tímidos. Quero chamar a atenção aos amados irmãos a uma passagem que está em Mateus, no capítulo 14 e verso 22. É algo que acontece depois deste episódio, algum tempo depois, e Jesus está vindo ter com os seus discípulos, está vindo ter com eles andando sobre o mar. Jesus não está com eles dentro do barco, nesta narrativa. Jesus está vindo ter com eles. Mas o episódio, a circunstância é a mesma. A Bíblia diz, nós estamos lendo em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, o verso 24 diz que o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. E da mesma forma, há um mar revolto, há um vento que açoita o barco, e com certeza eles estavam também em perigo nesta altura. E a palavra de Deus diz que eles olham e veem que Jesus está andando sobre as águas. Quando Jesus chega perto deles, este episódio é aquele que os irmãos conhecem, que Jesus, Pedro pergunta se é Jesus, para ele ir ter com ele, e Pedro anda sobre a água. E no versículo 27, quero chamar a atenção aos amados irmãos, no versículo 27, Jesus disse assim: tende bom ânimo, sou eu, não temais. A palavra de Deus diz que Jesus entrou no barco. Jesus entrou no barco, estou lendo o versículo 32.
Jesus subiu para o barco depois daquele episódio com Pedro. Jesus foi com Pedro até o barco, depois de ter salvo Pedro de se afogar. Jesus entra no barco com Pedro e diz no versículo 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. É interessante perceber que Jesus sempre faz este milagre. É a segunda vez que ele está fazendo este milagre de acalmar o vento e o mar. Ele faz sempre um milagre dentro do barco. Ele é a água que nós queremos dentro do barco. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a água que nós queremos dentro do barco. E ele entra dentro do barco, e a palavra de Deus diz, quando subiram para o barco, acalmou o vento. Qual é o exercício da fé que Deus quer em nós? Que nos levantemos e repreendamos o mar. Acontecerão vezes assim. O maior episódio, ou o grande objetivo que Deus tem com as nossas vidas é que tenhamos confiança nele. Os irmãos lembram-se da passagem de Coríntios? Que tenhamos confiança nele. Confiança de que ele está ali. Se ele está a dormir, talvez seja a hora de tu descansares. Se ele está dormindo, talvez ele queira dizer, será que quando ele está dormindo, ele não quer dizer que está tudo debaixo de controle? Ou quando Jesus dorme, ele perdeu o controle. Quando ele dorme, ele não sabe de nada. Ele não está dizendo, talvez quando eu descanso, é hora de tu também descansares, sabendo que eu estou contigo. Sabendo que a tua confiança deve estar em mim. Ele está dentro do barco. Ele acalmará a tempestade sempre que for preciso. Esse não é o problema. O problema é se confias ou não nele. O problema é se a tua confiança está nele ou não está. Jesus passou por um cálice também, com inteira confiança no Pai. Ele bebeu esse cálice. Ele diz, se for possível, Pai, passa de mim este cálice sem que o beba, mas seja feita a tua vontade. A minha confiança está em ti, mesmo quando eu não percebo isso. Quando eu não entendo isso, quando eu não compreendo isso, a minha confiança está em ti. A minha fé está em ti, Mestre, mesmo quando tu dormes no meio de uma tempestade. Eu confio em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é a água da vida dentro de nós. Foi a promessa que ele fez para a mulher samaritana. Foi a promessa que ele falou em João 6,35. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Se alguém tem sede, capítulo 7, verso 37 de João, Jesus disse, quem tem sede, venha a mim e beba. A Escritura diz, no capítulo 7, verso 38 de João, rios de água viva correrão do teu ventre. Esta é a água da nossa confiança. Se ele está dentro do barco, é a única água que pode entrar dentro do barco. É a água que nos sacia a sede, é a água que nos consola, é a água que nós podemos confiar. Ela está presente. Ela resolve o que nós não conseguimos, seja pela primeira vez, novidade em nossa vida, essa circunstância, essa tribulação, Ele vai resolver. Precisamos confiar nele para que não
confiássemos em nós mesmos, mas que a nossa confiança esteja em Deus, que ressuscita os mortos. A questão era medo, a questão era temor nos seus discípulos, e o exercício da sua fé seria confiar no Senhor. Nesta mesa da ceia, do pão e do cálice, é a mesa da intimidade, é a mesa da confiança. Precisamos confiar no Senhor, precisamos perceber onde está toda a nossa confiança, no que Ele faz ou naquilo que Ele é. Judas, na mesa da ceia, ele não confiava. Nós precisamos confiar. Onde só Ele conta, onde Ele é o alvo completo e total da nossa confiança. Não tem a ver com o poder que Ele nos dá. Tem a ver com a submissão que nós temos à sua presença, ao seu poder e à sua graça. Esse é o recado de Deus para nós. Confiemos no Senhor. Talvez seja um cálice que precisamos tomar, mas que a confiança não esteja em nós, que a confiança esteja nele. Que Deus abençoe rica e poderosamente os amados irmãos. Ele está conosco no barco. Ele é a água viva. Nós bebemos, nós nos saciamos dele, porque ele é digno de toda a nossa confiança. Que Deus abençoe os amados irmãos. E neste momento em que estamos perante a mesa do Senhor, nesta confiança que nós temos nele, Ele deixou estas palavras pelo Espírito Santo escritas para que nos lembremos dele. Nos lembremos dele. Não é momento agora de te levantares com o poder que ele te dá para operar o milagre. O milagre vai ser operado, mas é o momento de confiares que Ele está contigo. O momento da intimidade com o Senhor. É este o momento em que o apóstolo Paulo diz: quando vocês beberem este cálice, que é o cálice do seu sangue, que é derramado por vocês, façam isso em memória dele. Quando vocês comerem este pão, façam isso em memória dele, em memória do seu corpo sofrido, traspassado para perdão das nossas iniquidades. E enquanto o amado irmão segura o pão e o cálice na sua mão, nós vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, perante estes símbolos do teu corpo e do teu sangue, Senhor, do qual nós participamos como teu povo, como tua igreja, como aqueles que um dia experimentaram este milagre maravilhoso da salvação, como aqueles também, Senhor, que aprenderam durante os dias do nosso viver a confiar em Ti, Senhor, a depositar inteiramente a nossa fé e a nossa confiança em Ti, sabendo que Tu estás presente em nós para glorificar o Teu nome. Senhor, assim nós Te agradecemos esta oportunidade de cearmos, Senhor, de podermos participar do Teu corpo e do Teu sangue em memória de Ti até que Tu venhas. Assim nós Te agradecemos em nome de Jesus. Eu vou ler a passagem que está em 1 Coríntios capítulo 11 e o verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vamos comer o pão. Glória ao teu nome, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Lemos também, no verso 25, semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tomemos o cálice do Senhor. Senhor nosso Deus, te agradecemos este momento na tua presença, Senhor. E pedimos nesta hora, Pai, nesta intimidade, que nos lembremos sempre, Senhor, que tu estás conosco, que tu estás em nós. Tu és a água viva, Senhor, que consola. Tu és a água viva, Senhor, que faz rios transbordarem de dentro de nós. Que o teu nome seja exaltado em nossas vidas, Senhor. Peço nesta hora que tu guardes a tua igreja, o teu povo, os amados irmãos, onde estiverem, Senhor, em suas casas, outros sozinhos, com suas famílias. Senhor, pedimos a tua bênção, pedimos a tua graça, pedimos que a tua mão se estenda para abençoar, para trazer graça, trazer saúde e livrar o teu povo de todo o mal e de todo o perigo. Obrigado pela tua presença, em nome de Jesus. Te agradecemos agora e para sempre. Amém. Amém. Deus possa abençoar os amados irmãos. Amém.